cientistas, o cronovisor funcionou. E eles desmontaram, e eles conseguiram gravar muitas cenas da história. Voltaram ao passado e o cronovisor não pegou somente voz, eles conseguiram fazer imagem. O padre Brini foi amigo íntimo e pessoal do padre Pellegrino Ernetti. Visitou ele por mais de 20 vezes na Itália. E de todos os seus encontros ele disse que não teve um no qual eles não falassem sobre o cronovisor. O padre Brini publicou algumas coisas em seu livro, achando que era possível de ser traduzido pela interpretação de algumas pessoas, e gravou uma fita conosco com uma série de depoimentos que ele pede, como pede no livro, que o padre Ernetti perdoe ele por ter dito. Eu vou ler o texto do padre Brini e vocês vão acompanhando comigo o raciocínio dessa história fantástica e impressionante. Ele diz: eu citei entre as hipóteses a serem encaradas para explicar a transcomunicação, aquelas das ondas remanescentes. Sei muito bem que um grande número de cientistas continuam a considerar totalmente absurda essa história de ondas, não detetáveis por nossos instrumentos, que veiculariam indefinidamente os sons e as imagens do passado. Entretanto, conhecemos há muito tempo casos indiscutíveis de clarividência que deixam supor, de qualquer forma, a existência de tais ondas. Como é que um clarividente retorna ao passado e vê cenas que ainda não existem mais? Onde é que estão essas cenas? Em algum lugar que a mente dele sintonizou. Um aspecto particularmente desconcertante desse fenômeno assume hoje, à luz da ciência contemporânea, um novo valor. A maioria dessas visões à distância parecem, com efeito, desafiar não apenas as leis do espaço, mas também aquelas leis do tempo. Assim, por exemplo, quando Girard Grosset, o conhecido médium de Utrecht, conseguia localizar uma pessoa desaparecida, morta ou viva, ele dava ao mesmo tempo indicações precisas sobre as circunstâncias e o momento em que seria reencontrada. Dessa forma, ele se submeteu centenas de vezes em condições rigorosas de observação ao famoso teste da cadeira vazia, entre aspas. Ele descrevia a pessoa que se sentaria em uma determinada cadeira, apenas indicando na planta de uma sala, quando nem mesmo os organizadores do teste sabiam em qual sala ocorreria a experiência, e nem qual a pessoa que se sentaria naquele assento pré-indicado. Ainda recentemente, tais estudos foram retomados nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, por Herbert John e sua colaboradora Brenda Dunn. Os resultados publicados por eles são impressionantes e comportam essa mesma característica, a transcendência em relação ao tempo e ao espaço. Parece, inclusive, que as visões pré-cognitivas sejam um pouco mais frequentes que aquelas retrocognitivas. Ou seja, as pré-cognitivas do futuro, retrocognitivas do passado. Mas nada disso parece causar espanto a Oliver Costa de Belgrad, autor do prefácio da versão francesa do livro John. Segundo ele, trata-se apenas de uma das manifestações da não separabilidade quântica e da invariação Lorentz-Luders, um quadro conceitual pronto para a percepção pré-cognitiva à distância. Parece que no nível quântico da realidade, o tempo e o espaço não contam. Portanto, começamos a compreender por que a existência dessas ondas remanescentes e suas curiosas propriedades não seriam assim tão absurdas. Isso basta para que eu ouse falar de uma descoberta ainda mais impressionante que todas as outras já citadas aqui. Trata-se dessa vez de uma verdadeira máquina do tempo, que não nos transporta fisicamente como se vê em alguns filmes de ficção científica, o que seria bom demais. Trata-se apenas da captação dos sons e das imagens do passado, de qualquer passado, do mais longínquo ao mais recente. Sei que pode parecer inacreditável e que, acrescentando estas páginas ao meu livro, corro o risco de provocar uma catástrofe, ou seja, os leitores, bem ou mal, me poderão acompanhar até aqui e pensarão que estou indo longe demais e começarão a duvidar seriamente do que já falei. Mas eu já tratei desse assunto em um livro precedente, mas ainda não disse tudo, não forneci muitos detalhes. A citação anterior serviu-me para testar um pouco as reações. Como essa história estava diluída em meio a uma grande quantidade de outros fenômenos, todos fantásticos e pouco conhecidos, acabou por não ser tão observada.
apenas alguns leitores e justamente os cientistas procuraram me falar a respeito desse assunto. Haviam ficado espantados, mas nem tanto. Afinal, hoje se fala mais frequentemente de tais fenômenos. Em alguns anos a situação evoluiu um pouco. Os programas de televisão discutindo o assunto multiplicam-se em todos os países e estou em condições de confirmá-lo. Os artigos e revistas também. Às vezes em tom cético, mas o assunto está sendo tratado. Cada redator, cada programador sente-se mais ou menos obrigado a abordar esse tema. Porém, o que me levou a falar um pouco mais a esse respeito foi o fato de ter visto que nosso último prêmio Nobel de Física, George Charpak, não hesitou em contar que realizava pesquisas que no fundo são bastante próximas dessas, as quais tratamos. Com raio laser ele tenta captar parte da antiguidade grega, ecos e sons do passado. O que me contavam há já quase 30 anos não era, pois, tão absurdo assim. Mas é preciso que eu conte as circunstâncias nas quais tive conhecimento desses assuntos. Eu acabava de obter a minha licença